Seja bem-vindo a Alagoas em Pauta. A moradia é um bem de custo elevado e acesso seletivo que exclui os grupos sociais menos favorecidos. Daí a importância da elaboração de políticas públicas habitacionais bem elaboradas e eficazes que garantam o desenvolvimento social, combatam a pobreza e busquem uma melhor qualidade de vida a todos os cidadãos. A ONU Habitat, ONG cuja causa é a promoção da moradia como um direito humano fundamental, vem realizando um trabalho de cooperação técnica com o governo de Alagoas que visa a elaboração de políticas públicas habitacionais que atendam às necessidades de moradia da população de baixa renda. O convidado de hoje é o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki, especialista e referência em habitação social no Brasil e professor da USP e consultor da ONU Habitat, que veio a Alagoas a pedido do governo do estado para conhecer de perto os nossos problemas, a fim de propor soluções habitacionais dignas e viáveis para o bem-estar do povo alagoano. Não saia daí, a gente já volta. Essa semana no Alagoas em Pauta a gente vai ter a honra de conversar com o Nabil Bonduki, ele que é arquiteto, urbanista, especialista em habitação social e professor da USP, e ele veio a Alagoas a convite do governo do estado para prestar uma consultoria para o pessoal da ONU Habitat, que está fazendo um trabalho super bacana aqui de assentamentos e habitação com o povo alagoano. Nabil, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui com você. Nabil, a problemática habitacional pode ser considerada uma das principais questões sociais urbanas. Como um dos responsáveis pelo Plano Nacional de Habitação, como o senhor avalia hoje a política habitacional brasileira? Olha, a política nacional de habitação hoje a gente pode dizer que não existe mais. Ela foi formulada no começo do governo Lula, 2003, 2004. Foi, inclusive, no final de 2004 foi publicada, a política nacional. Posteriormente, em 2007, foi elaborado o Plano Nacional de Habitação. Como decorrência dessa política, foram criados programas, como, por exemplo, o PAC de Urbanização de Assentamentos Precários, que era exatamente voltado a urbanizar áreas como, por exemplo, as grotas aqui em Maceió, e, posteriormente, o Minha Casa Minha Vida. É claro que existiram outros programas aí, mas esses foram os dois mais importantes. E o grande avanço do Minha Casa Minha Vida, que também teve problemas, é importante claro, dizer, lógico. Inclusive muito do que o Plano Nacional de Habitação propôs não foi implementado no Minha Casa Minha Vida, mas o grande avanço dele foi criar um programa específico de produção de habitação para aquilo que a gente chama a população de renda mais baixa, aquela que não tem capacidade de pagar um financiamento de habitação e que nunca tinha sido beneficiada na dimensão que foi nesse programa anteriormente. Então, o grande avanço foi esse. Além da criação também da faixa 2 e da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que é destinado para setores que têm alguma capacidade de financiamento, mas não necessariamente conseguem pagar um financiamento integralmente. Então, quando eu digo que não existe mais, porque seja por falta de recursos, seja por falta de prioridade, a faixa 1 praticamente foi paralisada. Inclusive, nós temos hoje empreendimentos no país sendo, que não foram concluídos, que estão com dificuldade de conclusão, porque o recurso foi cortado. E depois, porque deixou de existir aquilo que era muito importante, que era um sistema nacional. Com o conselho, por exemplo, o Conselho das Cidades era muito importante, porque era uma instância de participação, onde prefeitura, governo do estado, sociedade civil, movimentos e universidade, todos eles participavam vamos dizer assim, construindo uma proposta na área urbana, de uma maneira mais geral, mas especificamente na habitação. Isso é fundamental, a participação de todos, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Então, o Conselho das Cidades era uma coisa realmente muito útil, eu acredito, para projetos dessa dimensão. Exato. Então, o que eu vejo assim, hoje é que essa política foi desestruturada, o programa Minha Casa Minha Vida foi transformado no programa Casa Verde e Amarela e praticamente suspendeu a faixa 1. E a faixa 2, a faixa 3,
continuam produzindo basicamente com recursos do FGTS. Isso. Certo? Que é importante, né? Não dá para a gente desconsiderar a importância de atender essas faixas, que são faixas de renda média baixa, mas realmente onde está o centro do problema. E depois se criou agora, está se falando que vai se criar o programa de regularização fundiária, que é importante, é um programa de baixo custo, mas que eu tenho muita dúvida que possa ser feito sem uma articulação institucional mais forte com os municípios e com estados, né? Então eu acho que esse é o quadro nacional que nós estamos vivendo. Espero que a gente possa, nos próximos anos, reconstruir, né, uma política nacional para que a gente possa dar um enfrentamento efetivo para o problema habitacional que está se agravando no país. Muito. A gente vê, por exemplo, a população em situação de rua agora, durante a pandemia, né, cresceu muito. E cresceu muito por conta da dificuldade das pessoas pagarem o aluguel, por exemplo, né? E muita gente foi despejada nesse período, muita gente foi para a rua, né? E eu não sei o quanto aqui em Maceió, qual é a dimensão, mas em São Paulo, por exemplo, o crescimento da população em situação de rua é alarmante. Né? Barracas, a Praça Princesa Isabel, que é uma praça importante no centro da cidade, virou um acampamento de barracas. Né? E isso parece o acampamento do MST, né? Hã? Parece até o MST. Mas situação totalmente diferente, né? Eu sei. Isso é uma praça pública. É uma praça pública. Uma praça pública, que tem terminal de ônibus, que tem... Que não é para isso, né? E não é para isso. Agora, eu queria, aproveitando, né, dizer o seguinte: uma política massiva de habitação nesse momento, uma política emergencial, ela seria absolutamente importante. Na verdade, isso está 1 ano e meio atrasado. Né? Quando nós começamos essa pandemia, era muito claro, né, que a pandemia ela traz um problema sanitário, e o problema sanitário está diretamente ligado à moradia. Isso desde o começo do século passado. Né? Eu, nas minhas pesquisas... O sanitarismo, né, sabe disso. O sanitarismo, né? Então, um programa emergencial de habitação atacaria pelo menos 4 grandes problemas que nós temos hoje. Né? Não é só o problema estritamente da moradia. É o problema sanitário, é o problema econômico, porque um programa de habitação e de saneamento são programas que geram muito emprego e movimenta a economia, empregos vamos dizer assim, de trabalhadores de baixa renda, trabalhadores que hoje não estão encontrando o mercado, né, de trabalho, né, uma posição, né, enfrenta uma outra questão que tem que ser associada com essa, que é a questão da emergência climática, que nós estamos aí, né, vivendo, e a problemática social, né, enfrentamento da questão da desigualdade. Então, esses 4 problemas poderiam ser enfrentados com um programa emergencial massivo de habitação. O senhor é especialista em habitação social e consultor pela ONU Habitat para a segunda fase do acordo de cooperação técnica do órgão com o governo de Alagoas. No que vai consistir o seu trabalho? Olha, fundamentalmente vai ser a formulação de uma política habitacional para o estado de Alagoas. Né? Isso significa identificação, em primeiro lugar, das demandas. Então, nós temos uma primeira etapa do trabalho que vai ser um diagnóstico da situação habitacional no município, tanto do ponto de vista das condições de habitação, nas suas várias vertentes, porque o problema habitacional ele não é um problema de uma única questão. Né? Você tem problema de, né, o que nós chamamos de déficit qualitativo, né? O déficit qualitativo é o déficit de infraestrutura. Né, de infraestrutura, de serviços ou de qualidade da moradia. A pessoa tem a moradia, mas, por exemplo, tem um telhado que vaza, ou tem um problema de falta de banheiro, ou tem problemas... Então, tem o problema estritamente da moradia, tem o problema da infraestrutura urbana, falta de saneamento, de pavimentação, de coleta de rede de água, etc. Então, essa é o déficit qualitativo. Depois nós temos que identificar o déficit quantitativo. Qual é o déficit de habitação nova que é necessário, que eu chamo do déficit acumulado, ou seja, aquilo que nós temos hoje. Então, sim, pessoas, por exemplo, que moram em área de risco, pessoas que coabitam 2 famílias no mesmo domicílio, problemas relativos ao ônus excessivo de aluguel, mas eu, inclusive, considero o ônus excessivo de aluguel, que são pessoas que gastam mais que 30% com aluguel, não é exatamente um déficit
quantitativo, né? Porque podem haver programas que ajudem a pessoa a pagar o aluguel, porque aquela moradia existe quando ela é adequada. Então, essa é a necessidade acumulada de habitação, né? Então, são as moradias que são totalmente... pessoas que precisam de moradia. E depois, nós temos que mencionar também a demanda futura, porque a gente sempre tem que pensar no problema habitacional como um problema dinâmico. Ou seja, todo dia estão se criando novas famílias, está havendo migração. Né? Tem muitas cidades que estão perdendo população e outras que estão crescendo por processos migratórios. Então, dimensionar para um certo horizonte temporal quantas moradias vão ser necessárias. Senão eu vou resolver o problema acumulado e aí vai surgir um novo problema. Então, essa é a segunda parte do trabalho e também tem uma parte que é uma avaliação institucional. O que o governo do Estado está fazendo, como é que ele está estruturado para enfrentar o problema da habitação, como os municípios, os principais municípios estão estruturados. Então, uma etapa é uma etapa de identificação do problema e identificação das estruturas governamentais para enfrentar esse problema. E a terceira parte, então, é das estratégias. Que programas precisam ser criados, certo? Quais são, né, quais são as articulações que têm que ser feitas do ponto de vista institucional, que é muito importante. Como é que o governo do Estado se articula com os municípios? Né? Porque existem municípios, como é o caso de Maceió, ou como é o caso de Arapiraca, que talvez tenham condições de ter um órgão de habitação, de terem um departamento, técnicos especializados com isso, mas... dos 105 municípios do Estado, 102, 102, né, municípios do Estado, a grande parte são municípios pequenos, que não têm condição de ter estrutura, não tem um corpo técnico próprio. A grande maioria, né? Então, é a grande maioria. Na sua primeira visita, o senhor conheceu algumas cidades do interior de Alagoas e a capital, né, Maceió. Quais seriam as principais necessidades habitacionais do povo alagoano que o senhor conseguiu identificar nesse primeiro momento? Olha, eu acho que o primeiro, que é bastante forte, né, no conjunto do Estado, é o problema da infraestrutura urbana, do saneamento, da urbanização. Eu digo que é o primeiro porque talvez seja o mais fácil de ser enfrentado, né, porque o custo unitário por família beneficiada de um programa desse tipo é muito baixo. Certo? Se for comparar, por exemplo, a produção de uma unidade pronta, né, com o custo de um atendimento sanitário por família é absolutamente 10 vezes menos, certo? Então, claro, depende do tipo de problema de infraestrutura que se tem, mas pode chegar a ser 10 vezes menos. Eu vou pegar aqui um caso que nós visitamos, que foi o caso em Palmeira dos Índios. Né? Ali tem um conjunto habitacional com aproximadamente 1.200 moradias numa cidade de 79 mil habitantes, né? Então, mais ou menos pelo valor daquilo, estou chutando que eu não entrei nos detalhes, né? Não peguei a planilha. Mas nós podemos considerar que uma média de R$100 mil por unidade habitacional, ali está investido alguma coisa em termos de 120 milhões. Né? Eu não sei qual é o orçamento de Palmeira dos Índios, mas provavelmente... Com certeza não é muito alto, né? Não é muito alto. Se o município tivesse, certo? Claro que com apoio técnico, para isso é importante a ação do governo do Estado, é importante a ação como, por exemplo, da ONU Habitat e outros universidades que podem estar contribuindo com esse município. Mas, vamos assim, se eu pensasse assim, fosse o prefeito de Palmeira dos Índios, falasse assim, olha, você vai ter 120 milhões de reais para investir na questão urbana e habitacional, né? Vamos fazer um plano para aplicação desses 120 mil. Certamente não seria construir 1.200 casas. Longe da cidade, que estão, inclusive, nesse momento, se deteriorando, né? Porque a gente, né, verificou ali mato na rua, casas sendo devastadas. Veja, uma coisa que fosse com a participação do município, com a participação dos atores sociais do local, certamente iria se poder fazer uma... Então, e a área de saneamento é uma das... O saneamento e urbanização certamente seria uma prioridade. Então, eu estou aqui dando um exemplo. Claro que produção de unidades habitacionais também é importante, mas precisa identificar bem onde isso é importante, porque a gente tem muito município no Brasil hoje,
e Alagoas não é muito diferente, eu ainda não fiz esse estudo, vai ser o nosso primeiro produto, Sim, sim. que estão perdendo população, certo? Ou que estão com população estabilizada. Então temos que identificar quais são os municípios que têm dinâmica econômica, que estão crescendo e que, portanto, vão atrair população e vai precisar de unidade nova, e municípios que estão estagnados, porque às vezes eu tenho um parque habitacional construído, mas que está mal utilizado. Sim, que, claro. que a política pode ser, né, utilizar melhor o parque que existe. Agora, independentemente disso, produção de uma unidade nova no município que tem disponibilidade de terra, porque esses municípios pequenos têm disponibilidade de terra, né, é muito mais adequado garantir a infraestrutura urbana, um lote urbanizado e dar um apoio técnico e financeiro para que a pessoa possa resolver o seu problema da moradia. Como, aliás, as pessoas sempre fizeram sem ter nada disso, sem ter lote, sem ter apoio técnico e sem ter financiamento. É verdade. Então, eu acho que essas são, né, uma forma de enfrentar problemas em municípios menores. Agora a gente vai para municípios maiores, como, por exemplo, pegar o caso de Maceió, que eu acho que é o problema mais grave, né? Então, aí nós temos todo tipo de problema. Claro. Nós temos o problema das grotas, que exige, né, um programa que dá, né, o programa que está sendo feito pelo Estado das Grotas, acho que é muito positivo do ponto de vista, né, que vai bem da linha da urbanização, da qualificação urbana. Mas temos um problema de unidades novas. E temos ainda um problema que é específico de Maceió, né, específico na sua caracterização própria, né, que é esse problema do afundamento, né, isso na área que eu ia do falar afundamento, agora, que é um do outro Pinheiro, problema. Bebedouro, Mutange, né, Isso. com esse problema do Salgema aí, a gente tá com um problema sério de déficit habitacional. Milhares de famílias estão desabrigadas porque estão coabitando, estão morando, né, com parentes, e o valor dos aluguéis aumentou incrivelmente e dificultou para essas pessoas alugarem um novo espaço para viver, e as casas que eles tinham, os recursos aplicados até então, anos a fio naquela moradia, ficou estagnado, porque ainda não foram indenizados. Então, assim, a gente está com um problema em Alagoas, né, no caso em Maceió, mas eu digo assim, que é um problema do Estado também muito sério. Precisa ser olhado com a seriedade devida mesmo. Exatamente. Eu acho que, inclusive, isso precisa ser feito Prefeitura, Governo do Estado, Braskem e moradores. Esses 4 atores precisam estar, né, para encontrar uma solução. E certamente isso exige um programa de produção habitacional. Eu não sei como que o problema vai ser enfrentado. É um problema que ainda não tive a oportunidade de conhecer em profundidade. E pelo que eu ouvi aqui, ninguém sabe muito bem como vai enfrentar esse problema. Não, né? sabe até hoje, então, né? É um problema. Agora, veja, eu quero chamar a atenção o seguinte: embora o problema seja específico de Maceió, esse da Fundamento, do Salgema, etc., o problema da emergência climática vai gerar problemas parecidos com esse em muitas cidades do planeta. Né? Por exemplo, cidades litorâneas, a gente sabe que grande parte da população de baixa renda que mora em habitações chamadas subnormais, eu não gosto desse termo, mas habitações precárias, estão em áreas baixas, né? Em áreas de mangue ou áreas de córregos. E são áreas que certamente vão sofrer muito, principalmente aquelas cidades litorâneas vão sofrer muito com os problemas climáticos no próximo século, né? Até o final desse século. Então, nós precisamos, quer dizer, o problema ambiental, por isso que eu disse que o problema habitacional tem uma relação forte com a questão climática. A questão climática vai gerar um problema habitacional, vai gerar também um outro problema, que é o deslocamento de populações. Isso. Né? E o deslocamento planetário. E o deslocamento vai gerar novas necessidades habitacionais nos lugares que... Você vai sobrecarregar cidades que já estavam com a sua capacidade comprometida e que vai receber pessoas ainda mais e não tem estrutura para isso, vai virando uma bola de neve. Um problema que já era sério vai se tornar absolutamente quase insolúvel, digamos assim. Se não tiver uma política, uma estratégia, né? É isso que eu estou dizendo, se não tiver, né, uma política, uma estratégia para pensar esse futuro. Porque é uma coisa que vai acontecer, né? É uma tragédia anunciada, digamos assim. Totalmente, totalmente. E eu acho que então, quando a gente pensa assim, uma política habitacional para o Estado, né? No caso aqui de Alagoas, ela pode ser uma espécie de experiência piloto
uma experiência de demonstração daquilo que precisa ser feito no país todo. Alagoas saiu na frente de outros estados brasileiros com o leilão da concessão dos serviços de água e esgoto da região metropolitana de Maceió, permitindo um investimento total de 2,5 bilhões no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto para a população formada por 13 cidades. O saneamento ajuda a viabilizar a implantação de políticas públicas habitacionais no estado? Não, com toda certeza. Saneamento é uma das principais vertentes, porque eu não vejo essas questões separadas. A questão da habitação e do saneamento são muito vinculadas entre si. Então, com certeza, o saneamento é importante. Eu só tenho uma preocupação, que eu espero, eu não conheço ainda a concessão aqui do Estado, eu espero que lhe dê conta, né? Porque uma das críticas que têm sido feitas à concessão do serviço de saneamento é de que ele vai beneficiar as populações que têm capacidade de pagamento do serviço de água e de esgoto, e que as populações que não têm essa capacidade vão ficar prejudicadas. Então, claro, isso depende do desenho que for feito. Eu acho que o projeto está muito bem amarrado nesse sentido, porque o projeto, da forma como ele foi concebido, ele contemplou, inclusive sentou com os atores envolvidos, né, no projeto. Então, assim, eu acredito que isso tenha sido de fato contemplado. Com certeza. E se foi bem contemplado, eu vou dizer para você, esse um grande potencial para enfrentar o problema habitacional e urbano, o problema que nós estamos tratando aqui. Sim, né? sim. Porque, primeiro, se for possível colocar rede de água e de esgoto e tratar o esgoto de todas as comunidades, todas as grotas e outras comunidades, assentamentos precários dentro da região metropolitana de Maceió, isso já vai ser um enorme avanço por si só. Se ainda gerar, como parece que gera, recursos, né, para o governo do estado, esses recursos que também têm que ser aplicados nessa área podem dar um grande avanço na questão habitacional. Então, eu acredito que, se for bem desenhado e realmente conseguir dar conta do problema específico do saneamento e ainda gerar uma outorga, e se essa outorga for investida em habitação, né, eu não vou dizer que o problema possa ser resolvido, mas eu acho que ele dá um grande avanço na resolução do problema. Se isso for combinado com recursos do governo federal, de subsídio, né, e de financiamento, e outros recursos do Estado, né, como, por exemplo, o Fundo de Combate à Pobreza, né, que é um outro fundo importante, né, que pode gerar um grande programa, por exemplo, de financiamento de material de construção, né? Não simplesmente de investimento, mas de financiamento de material de construção, porque isso pode fazer com que esse fundo ele não só use os recursos que ele já tem, como ele pode gerar um retorno, então, um retorno subsidiado, tá certo? Mas que sai muito melhor para o morador do que comprar crédito numa loja de material de construção. Lógico. Né? Então, a montagem de um programa desse tipo, né, como eu falei, né, se com o saneamento eu resolvo o problema da infraestrutura, né, e se com o fundo da pobreza eu resolvo o problema, eu consigo viabilizar um programa de financiamento de material de construção e com algum recurso do Estado eu consigo garantir assessoria técnica, em conjunto, em parceria, por exemplo, com o CAL, com o CREA, né, e com as universidades, que podem ter um papel de ponta nas soluções inovadoras, né, de enfrentamento do problema, o problema eu acho que fica bastante equacionado. Muito bom. Recursos municipais, estaduais e federais voltados para a saúde e educação permitiram a criação do SUS e que a maioria das crianças esteja matriculada nas escolas hoje. O senhor acredita que se tivesse uma política voltada para a moradia que envolvesse as 3 esferas da administração pública do Brasil, mais a iniciativa privada, nós já teríamos avançado mais na questão da habitação social no país? Não tem dúvida. Isso é uma luta que a gente vem fazendo há, 35 anos, desde a Constituição de 88. Né, que é a criação, né, priorização para a questão urbana. Aliás, eu estava escrevendo isso essa noite aqui, né, estou escrevendo um artigo sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade.
O Estatuto da Cidade foi sancionado em 2001, né? E ele é um desdobramento da Constituição de 88, né? Que criou dois artigos sobre a questão urbana. E foi a primeira vez que uma Constituição brasileira escreveu alguma coisa sobre política urbana, certo? Então, o Brasil chegou a 75% da população vivendo em cidades no final dos anos 80, para ter dois artigos que tratam da questão urbana na Constituinte. Levou depois 13 anos, certo? Quando já 82% da população vivia em cidade, para regulamentar esses dois artigos do Estatuto da Cidade. Então você veja como a questão urbana e habitacional, porque elas estão conjuntas, elas nunca foram tratadas com a seriedade necessária no país, né? Enquanto que a saúde e a educação avançaram. Então quando todo mundo hoje elogia o SUS, né, com a pandemia, porque bem ou mal deu conta do problema. Deu conta, Porque isso se estruturou e foi uma prioridade. Educação, por mais problemas que nós tenhamos em educação, e temos no Brasil, né, temos problemas seríssimos de qualidade, mas, como você falou, nós temos hoje todas as crianças, pelo menos, têm acesso à escola. Está matriculada. Embora tenha alguns que defendem que as crianças possam fazer educação no domicílio, né? É um retrocesso enorme, mas... Nem, né? Retrocesso é uma coisa que a gente tem convivido nos últimos 2 anos, né? Acho que essa palavra retrocesso está fazendo parte da nossa vida, porque é uma coisa absurda a gente, em pleno século XXI, discutir determinadas coisas, como o voto impresso, por exemplo. Pois é. Não é? Então, são coisas que, assim, perde-se tempo com coisas inúteis, enquanto a gente tem muito problema importante para resolver, né? Mas aí, só para completar, então, lá em 2006, 2007, quando nós estávamos fazendo o plano de habitação, existe, porque ainda está no Congresso, um projeto de lei, que era chamado Projeto de Lei da Moradia, que destinava 2% de recursos da União e 1% do recurso dos estados e dos municípios para serem aplicados em habitação. Esse projeto de lei, ele era apoiado tanto pelo setor empresarial como pelo movimento habitacional, né, e pelas universidades, por vários setores que compunham, né, o Conselho Nacional da Cidade. Aí veio Minha Casa Minha Vida, que colocou muito recurso, né, mas às vezes recursos mal colocados, como nós acabamos de falar aqui desse conjunto, e aí então isso meio que morreu, mas essa é uma iniciativa que talvez tenha que ser retomada para que a gente possa enfrentar esse problema com a participação dos 3 níveis de governo, estabelecendo com maior clareza, inclusive, o que cabe a cada nível de governo e podendo, em alguns casos, inclusive, haver transferências automáticas de recursos, como existe, né, seja no SUS, seja no Fundeb, recursos automáticos para os estados e municípios. Os municípios e estados que estiverem qualificados para implementar a sua política, né, e tendo política, tendo quadro técnico, tendo estrutura institucional, poderiam receber recurso automaticamente. Então, ao invés, né, de vir um projeto de habitação que despeja 120 milhões de reais em Palmeira dos Índios, se Palmeira dos Índios estiver qualificado, ou se o estado de Alagoas estiver capacitado, pode receber automaticamente um recurso e aí, então, de acordo com a sua política, com o seu plano habitacional, né, aplicar esse recurso de maneira mais adequada, né? E para isso é muito importante ter também a participação, o controle social dos entes, de todos os atores, né, nesses locais. Tudo conversa entre si, né? Tudo se relaciona, então nada pode deixar de ser contemplado. De acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2019, o déficit habitacional no Brasil estava em 5,8 milhões de moradias. O estudo também apresenta uma tendência de aumento desse déficit, cuja principal causa é o aumento do valor do aluguel, aquilo que a gente já conversou um pouco aqui. O número de casas desocupadas por conta disso saltou de 2 milhões e 800 em 2016 para 3 milhões e 35 em 2019. Que soluções o governo federal poderia lançar mão para tentar resolver esse déficit? Bom, tudo isso que nós falamos até agora vai no sentido de enfrentar esse problema do déficit. Agora, na questão do aluguel, eu diria que tem 2 medidas que se discutem muito, né? Uma delas é o controle dos aluguéis, né? Eu estudei muito isso nos anos 40, 50, começo de 60, que foi, aliás, um dos temas importantes do meu doutorado, né? Que eu estudo esse período. E eu acho que o controle dos aluguéis, ele pode ser feito, mas ele tem que ser feito com muito cuidado,
né? Porque muitas vezes ele gera efeitos contraproducentes, né? Afastando investimentos na produção de habitação por conta de não gerar o retorno necessário. Mas é uma medida, né? Outra medida que é possível, que eu acho que pode ser um programa, é a complementação do valor do aluguel para famílias de baixa renda. Veja que às vezes você investindo muito pouco para uma família, né, você coloca ela dentro dessa faixa de 30% e dessa maneira você tira ela do chamado déficit. Do déficit, então, exato. Eu diria que hoje... Família, né? Eu diria, inclusive, hoje que a Fundação João Pinheiro deveria rever sua política e, ao invés de ter duas modalidades de déficit, deveria ter 3 modalidades de déficit. Porque uma é o déficit qualitativo, aquele que exige infraestrutura e melhoria da unidade habitacional. O déficit quantitativo, que é a produção de unidade nova. E uma terceira modalidade, que seria o apoio para o pagamento do aluguel. Isso. Né? Sem contar a demanda demográfica, que tem a natureza de gerar novos problemas. Então, isso seria uma maneira de enfrentar a questão do aluguel. Eu acho que também nós temos que considerar o seguinte, às vezes um certo discurso político, né? Inclusive nós vimos ontem no seminário, né, uma liderança do momento falar assim, temos um déficit de 6 milhões e temos 6 milhões de moradias vazias. Isso é um cálculo simplificado, é uma ideia simplificada que não ajuda. Né? Não ajuda porque passa a impressão de que bom, então vamos ocupar essas casas que estão desocupadas e o problema está resolvido. Não contribui, né? É uma solução rasa, digamos assim. Porque veja que o problema é o seguinte, eu tenho que ter sempre moradia vazia. Sempre vai ter uma certa porcentagem, né? Que alguns dizem que é 5%, 7%, 8%, uma certa porcentagem do estoque que está vazio. Se não, né, no dia que alguém separa e vai procurar moradia, não tem nenhuma moradia livre para ocupar, tá certo? Ou também. Quando alguém vem morar aqui em Maceió, vai procurar, não tem onde encontrar moradia, porque então sempre tem um certo número de moradias que estão vazias Depois nós temos moradias que estão em reforma, tem moradias que estão em problemas de manutenção. Então tem um certo número de domicílios que vão, de unidades de habitação, que vão estar vazias mesmo. Se você pega hoje, se hoje todas as moradias estivessem ocupadas, inclusive o valor do aluguel ia subir muito mais, né? Muito mais. Ia subir muito mais. Ia subir muito mais também a pressão dos locadores para despejar pessoas que estão com aluguel desatualizado. Exato. Porque o aluguel subiu, então o problema não vai ser resolvido ocupando os imóveis vazios. Por isso que nós temos que produzir mais moradia. Com certeza. Nabil, eu quero agradecer demais a sua presença aqui na Alagoas em Pauta. É sempre bom conversar com pessoas como você, porque a população precisa desses esclarecimentos. Esclarecimentos técnicos, apresentação de soluções viáveis para problemas antigos, históricos. Né? Então, eu acho que a gente tem que trazer sempre a discussão à tona. É saudável, é necessário para a nossa sociedade. Então, desejo sucesso na sua empreitada aqui com a ONU Habitat e que o senhor retorne a Maceió mais vezes, que a gente possa ter essa conversa depois, daqui a 1 ano, 2 anos, com novidades e avanços nessa área. Obrigado, eu agradeço o convite e estamos sempre à disposição aí para trocar ideias sobre esses temas. Obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com o arquiteto e urbanista Nabil Bonduki, especialista e referência em habitação social no Brasil e consultor da ONU Habitat sobre o futuro da habitação social no Brasil e em Alagoas. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!